faz 40 anos, mais de 40 anos. Então eu estou aqui falando de uma coisa que aconteceu mais de 50 anos atrás, não é isso? Mas que tem que permanecer como uma contribuição para cada pessoa na sua época. Muita coisa que eu disse aqui, hoje, para você pode ter sido até uma surpresa, ou seja, surpresa no sentido de que nunca tinha ouvido falar que a questão aconteceu dessa forma, ou como foi. Eu estou contando a história que eu vivi, o tempo que eu vivi. Por isso que todos nós ganhamos, e eu dou a maior, pela minha participação, eu dou o maior apoio, como dei aqui o pessoal da Globo, que teve naquele trabalho que foi feito por Fernando Moraes. Infelizmente, a Globo News, né, que apoiou o banco Unibanco, que foi patrocinador, ele terminou a coisa que era para ser lançada em determinado. O programa de televisão tem isso. Você tem que fazer para lançar em tal período. Naquele tal período, por circunstâncias técnicas, não ficou pronto. Então, muita coisa foi reduzida, comprimida, né? Coisa que era feita em 3 ou 4 programas, como ele pretendia, quando ele fez o projeto, porque o Fernando Moraes é uma figura, você conhece ele pessoalmente? Não. Mas vai conhecer. Então, o Fernando Moraes foi contratado por eles para fazer esse trabalho. E veio aqui um grupo, a moça que trabalhava com ele, uma vez. Já tinha entrevistado antes o Roberto Guzmão, já tinha falado com o Bonifácio, com esse pessoal que naquela época o Bonifácio estava vivo, que morreu agora uns 2 anos. Então o Bonifácio era um dos grandes diretores do Banco Comércio e Indústria de São Paulo. O pai dele, a família dele, banqueiro, foi candidato ao governo de São Paulo, e assim por diante. Então você vê que nessa geração nós tivemos pessoas que deram a sua participação ativa depois da fase acadêmica. Eles ingressaram, alguns na política, outros foram professores, outros foram técnicos, como foi o meu caso, né? Eu fui da equipe que fundou a Sudene, eu fui depois da equipe que participou do GEIPOD. Nós fizemos aqui, eu era o gerente, fui gerente durante 15 anos do Escritório Regional Nordeste do GEIPOD, que era a empresa brasileira de planejamento e transporte, vinculada ao Ministério do Transporte. E nós fizemos o plano diretor de transportes urbanos, aqui o nosso escritório, de Salvador, de Recife, de Fortaleza, né? E planos diretores para essas cidades, essas capitais menores de cidades. E fizemos o projeto do metrô do Recife. Fizemos o primeiro plano diretor de transportes urbanos, financiado pelo Banco Mundial, em Recife, região metropolitana do Recife, Salvador, que era ligado ao nosso escritório, Belo Horizonte e Porto Alegre, certo? Depois veio o Trem Zub, que era um projeto que foi conduzido por nós, que era o trem metropolitano, que hoje é o metrô aqui do Recife, o metrô de Belo Horizonte, de Porto Alegre, e depois começou a ser feito o metrô de Salvador, muitos anos depois. Eu já não estava mais no GEIPOD. E então cada um de nós tem uma participação na vida. Eu fiz parte de um movimento que foi o problema da Sudene, que hoje se pode recriar, tentativa de recriar. Mas recriar o quê se os governadores são contra? Eles querem o dinheiro para ele gastar. O dinheiro que vai ser dado à Sudene, divisa por nós, e cada uma parcela fica para os governadores.
Então, Tônia Bacelar, que se meteu nisso, eu não sei se ela falou isso com você, ela fez o projeto, o presidente da República aprovava, mas os políticos do Nordeste não aprovaram. Somente 3 políticos, que era o do Piauí, que o centro do PT, o Cássio, da Paraíba, que era governador, e o Jarbas, que foi chamado pelo Cássio, mostrou o documento dele. Na reunião em Natal, eles viram que os outros estados, todos, tinham uma posição firmemente contrária. Então, para não haver o desequilíbrio, que o Nordeste estava dividido, eles terminaram tendo que aceitar essa posição e que fosse arranjada uma fórmula que Tônia tentou fazer, mas não conseguiu. Tanto que esse problema de recriação de órgãos, como a recriação da UNE, como ela era na época anterior, e que eu disse aí, é difícil porque hoje as questões são outras. As questões que movem os estudantes, os que participam das universidades, da vida acadêmica, são outras diversas daquela época. Por isso que eu não jogo pedra do que eles estão fazendo hoje, não é? Porque cada geração tem a sua responsabilidade perante a história do que está e como se está, essas gerações estão se conduzindo. Mas eu agradeço a oportunidade que você me deu de estar aqui dando uma série de informações que podem ser úteis para o seu livro, e certamente serão. E estou lhe dando aquele documento que saiu, que foi feito por mim, e mandado lá para a Fundação Getúlio Vargas, porque o verbete que falava do período em que eu estive na UNE era insignificante para mostrar tanta coisa que se fez, né? E como foram conduzidas as coisas. Você vê que aquele problema dos bondes, o sujeito se reuniu com a empresa estrangeira para no dia 5 de janeiro, estava em recesso o Congresso, as férias dos estudantes, você lançar um aumento de 50% na tarifa dos bondes, né? Então, isso é uma decisão política. Política contra quê? Contra o povo, no caso, o povo carioca, o povo do Rio de Janeiro, não é? Se valendo depois do protesto, que isso ocasionou, um protesto que foi feito pacificamente, mas terminou sendo gerada essa luta que eu lhe disse, para que pudesse haver, então, um conflito e prendido 27 estudantes de mais de 600 que participaram do protesto, etc., e foram embora, né? Então você vê, quando examinado isso com a lupa, você vê como é flagrante o delito que eles estavam cometendo. Como disse Sobral Pinto, quando eu fui agradecer a ele beijou minha mão daquele jeitão dele, arrebatado. Ele falou: sua geração não tem nada a agradecer. O que vocês estão fazendo e já fizeram nesses últimos anos, nós que já estamos nessa idade, seremos gratos para o resto da vida. Era uma figura impressionante. Tanto que os advogados da tal dos outros fizeram aquilo que eu lhe disse. Fizeram aquilo que ele disse, eles já tinham assinado a petição. Então ele disse: não, mas não pode Sobral assinar aqui no fim. Vamos fazer uma nova lista, né? Fizeram uma nova página e ele assinou em primeiro lugar. Quando ele soube disso, a secretária lá conversando, disse, ele chamou: vocês não me consideram seu colega,
que para ser seu colega, não importa onde esteja a minha assinatura, se seja no início ou no fim. Porque nós somos advogados, nós vamos entrar numa causa. E eu já entrei numa hora diferente da de vocês. E quando colocaram os estudantes da lei de segurança, eu digo, aí eu chego. Aí já é demais. Aí já não é uma questão de uma simples trampolinagem de estudante, briga de estudante, queimando o ônibus, queimando o bonde. De maneira que, muito obrigado aí pela sua presença aqui. Eu agradeço. Obrigado.